No vídeo de hoje a gente vai relembrar alguns conceitos que são bastante importantes, principalmente quando se trata de estrutura de frase no inglês. A maioria desses conceitos a gente já viu lá na escola, dentro da aula de português. Mas o que acontece? Como são termos que a gente não usa no dia a dia no português, eles acabam caindo no esquecimento. E aí, na hora que a gente começa a estudar uma língua nova, que a gente se depara com esses termos de novo, a gente fica meio que naquela confusão. Ai, o que é substantivo mesmo? O que é adjetivo? Então a gente vai revisar todos esses termos para a gente ter mais facilidade na hora de construção das frases no inglês. Vem comigo! Hello students, how are you? Espero que estejam todos bem. Se você não me conhece ainda, eu sou o Teacher Matheus da English Make It Happen. Já aproveita, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo. Antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês do curso online gratuito que vai acontecer agora em abril. Nos 5 sábados, das 10 da manhã ao meio-dia, então com uma carga horária total de 10 horas e com certificado, a gente vai conversar sobre vocabulário, gramática, expressões e muito mais. Então, para participar é só fazer a sua inscrição completamente gratuita através do link que está aqui na descrição. A inscrição ela é muito importante para vocês receberem o link da sala de aula e também receber o seu certificado no final, ok? Então vamos começar falando da estrutura que serve como base de orientação para construir frases em inglês. E é claro que nem todas as frases vão seguir essa estrutura. Só que, tomando como base o nível básico e intermediário, praticamente todas as frases em afirmativa vão seguir essa estrutura. As frases que fogem dessa estrutura, elas são geralmente aprendidas do intermediário para frente, avançado e fluência, ok? Então hoje a gente vai falar dessa estrutura base para entender os termos, os conceitos de cada parte dela. Então vamos começar falando da estrutura, que inicia com um sujeito. Depois a gente vai ter um verbo, depois a gente vai ter um complemento para esse verbo e por último a gente vai ter o tempo. Dentro dos complementos do verbo, a gente pode ter artigos, a gente pode ter substantivos, a gente pode ter adjetivos. Então, é exatamente esses termos que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então, para a gente conseguir entender e visualizar ainda mais fácil os conceitos dos termos sujeito, verbo, substantivo, adjetivo, artigo e tempo, eu vou dar para vocês 2 frases para a gente analisar. A primeira é I do a difficult test every year. I do a difficult test every year. Que significa eu faço uma prova difícil todo ano. A segunda frase é She ate the delicious pie 2 weeks ago. She ate the delicious pie 2 weeks ago. Ela comeu a torta deliciosa 2 semanas atrás. Então vamos pegar essas 2 frases aí e analisar. Vamos começar falando do conceito do termo sujeito, que em inglês é subject. O subject é aquela pessoa que faz a ação da frase, ela inicia a frase. Então a gente tem, eu faço uma prova difícil todo ano. E ela comeu a torta deliciosa 2 semanas atrás. Então, os sujeitos são eu e ela. Na primeira frase, I, eu. E na segunda frase, she, ela.
ok? Então o sujeito é bem simples, é aquele que inicia a frase, é aquele que está fazendo a ação e a ação nada mais é do que o verbo, que é o segundo conceito dentro da nossa estrutura, né? A gente começa pelo subject, depois o verb. O verb é a ação. Então, nesse caso, nesses dois exemplos ali, a gente tem a ação fazer, que é o do, I do. E tem também o comer, ate, ate. Então, essas são as ações, esses são os verbos. Em seguida, na nossa estrutura, a gente tem um complemento. E dentro do complemento, a gente pode ter substantivo, adjetivo e artigos. Então, vamos começar falando dos artigos. A gente tem dois tipos de artigos, tanto no português como no inglês, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Mas o que significa isso, né? Então, no português, os artigos definidos são o, a, os e as, que são palavras que a gente utiliza para falar de alguma coisa que todo mundo ali naquela conversa sabe o que é, qual é. Então, por exemplo, na nossa segunda frase, a gente tem a torta. Então, todo mundo sabe de que torta que a gente está falando, é a torta. Então, no inglês, o artigo definido, que é utilizado com todos esses significados, o, a, os e as, é o the pie. Então, não é qualquer torta, é a torta. É uma torta que a gente já conversou e a gente já sabe qual que é. Esse é o artigo definido no inglês, the. O artigo indefinido, no português, a gente usa como um ou uma, porque ele dá uma ideia de que é qualquer um. Imagina se eu falasse assim, por exemplo, uma torta. Ela comeu uma torta. Mas que torta é essa? Não sei, ninguém sabe. Foi uma torta. Não importa para a conversa qual torta é. Agora, quando essa torta importa na conversa, é a torta. Aquela lá que a gente já conversou. Entendeu? Então, the é o artigo definido. E o artigo indefinido, no inglês, pode ser o a ou o an. Então, se a gente pegar a primeira frase, que eu faço uma prova difícil todo ano, que prova que é? Não importa, é uma prova, é indefinida, é qualquer uma. Eu faço uma prova difícil todo ano. Então, a difficult test. Só que, nesse caso, a gente tem duas opções no inglês. Ou é o a, ou é o an. E aí, a gente tem que analisar qual das duas que vai entrar. Porque no inglês, as duas significam um ou uma. Só que o a, ele vai vir antes de substantivos que começam com som de consoante, tipo difficult. Mas, se fosse uma prova easy, que é fácil, easy tem som de vogal. An easy test, ok? Recapitulando, subject é a pessoa que faz a ação da frase. O verbo é essa ação. E depois a gente chega nos complementos, que podem ser substantivos, adjetivos, artigos. Os artigos, eles podem ser definidos, o, a, os e as, que no inglês é the, ou eles podem ser indefinido, um ou uma, que no inglês é a, or an. O a vai vir antes de substantivos que começam com som de consoante, e o an vai vir antes de substantivos com som de vogal. Vamos passar para o próximo. Então, dentro do complemento, a gente pode ter os artigos que podem ser definidos ou indefinidos, mas a gente também pode ter o quê? Adjetivos, que são palavras que dão uma característica para alguma coisa.
Então, se a gente pegar o nosso exemplo, a gente tem a torta, que é uma coisa, e tem a prova, que também é uma coisa. Só que a gente tem palavras que dão característica para elas. Por exemplo, no caso da prova, ela é difícil. Difícil é um adjetivo, ela dá uma característica para a prova. É uma palavra que dá uma característica para a prova. E temos também a palavra delicious, que é deliciosa. Então não é só uma torta deliciosa. É uma característica da torta. Ou seja, delicious e difficult são adjetivos que no inglês se chamam adjectives. Então, além dos adjectives, dos articles, os complementos também podem ter nouns, que são substantivos. Substantivo é tudo que é nome de coisa, de lugar, de pessoa. Então, prova, por exemplo, é um substantivo. É o nome daquele negócio que a gente faz para receber uma nota, para ser avaliado. O nome disso é prova. Ou seja, prova, test, é um noun. Um substantivo. Agora, o que é aquele negócio que a gente come, que é gostoso, é doce? Pie, torta, é o nome daquele negócio que a gente come, é doce, é gostoso, pode ser de frutas. Então, pie, torta, é noun, substantivo. Então, a gente já falou dos subjects, a gente já falou dos verbs, a gente falou dos articles, a gente falou dos adjectives e também falamos dos nouns. Agora a gente vai falar dos tempos, que são time in English. Tempo nada mais é do que uma data, quando aconteceu aquilo ou com que frequência aquilo acontece. Então, na primeira frase, a gente tem um tempo que indica a frequência. Every year. Eu faço uma prova difícil todo ano. Não é uma data específica, mas ele indica uma frequência. Every year. E na segunda frase, a gente tem como tempo 2 weeks ago, que foi mais ou menos a data que ela comeu a torta deliciosa. 2 weeks ago. 2 semanas atrás. E aí, pessoal, um último conceito que faz parte do verbo é o conceito conjugação. Conjugação é a forma do verbo dentro daquele tempo e também, às vezes, de acordo com as pessoas. Então, por exemplo, no português, eu não falo eu faz, eu falo ele faz, ela faz, mas eu faço. Faço é uma conjugação, faz é outra. E no inglês também existe isso, né? É de acordo com as pessoas, de acordo com o tempo também. Então, vocês percebem o quê? Que nessas duas frases a gente tem o do conjugado como do mesmo, porque é a pessoa I e é o tempo presente. Do. É assim que a gente expressa os hábitos. Só que na segunda frase, o verbo comer, se fosse presente, seria eats, porque é she, e o she, a gente adiciona o S no final do verbo conjugado no presente. Eat, she eats. Só que aqui foi 2 semanas atrás, então eu preciso conjugar como passado. E nesse caso, past simple, porque a gente tem o tempo no passado. E não o present perfect, que seria have eaten. E no caso de she, has eaten. Então, olha só, a gente precisa se atentar a essa questão de conjugação. O verbo não é sempre daquela forma. Ele pode variar conforme a pessoa, conforme o subject e conforme o tempo, conforme o time. Ok? Então, pessoal, se você gostou, curte, deixa aí nos comentários se ficou mais alguma dúvida, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e clica aqui para ver outras aulas.